a grande pergunta é: será que a natureza tem consciência? Por que a gente pergunta isso, né? Porque se você for perceber hoje como a gente leva o nosso dia a dia, como a gente cuida até do ambiente que a gente vive, né? Do lugar que a gente vive, dificilmente a gente se depara com a percepção de que as coisas elas têm um tipo de consciência, né? Principalmente quando você fala de uma árvore, quando você fala de uma planta, ou, por exemplo, de uma floresta, é como se, de alguma forma, um homem moderno, né? Porque não os mais antigos, né? Mas o homem moderno, nessa forma de viver nas cidades, né? Ligada mais ao seu próprio processo, à sua vida urbana, ele tem esquecido que ali na natureza existem muitos seres de consciência, às vezes dimensional, às vezes que está numa outra frequência que muitas vezes um ser humano ainda não percebe. Ou lá atrás, né, se você pegar os celtas, né, os povos originários, os indígenas, eles têm esse acesso a esse tipo de percepção de consciência natural que a nós, aqui na humanidade, né, quando a gente vive mais com as máquinas, né, agora com um monte de IA, um monte de celular, a gente tem perdido essa capacidade de perceber essa consciência com a natureza. E aí a pergunta é, o que faz, né, todo esse processo? Outro dia, num estudo que foi apresentado nos Estados Unidos, eles estavam tentando entender qual que é o impacto, por exemplo, das telas para essas crianças que são apresentadas já a toda essa tecnologia desde cedo, né? Desde os seus 2 anos de idade. E aí foram fazendo vários testes ali em relação ao cérebro, ao desenvolvimento do cérebro. E o que foi percebido é que essas crianças elas têm menos evolução, somente numa barra de mielinização que eles falam, que faz com que a pessoa tenha mais capacidade de consciência, de percepção, entendeu? Então, talvez a natureza ela tenha um papel fundamental na construção e nesse processo de reestruturação e estruturação da consciência humana, né? E, de certa forma, quando a gente desconecta com a consciência da natureza, a gente também desconecta com a nossa consciência, com a nossa força de percepção, de estruturação mental. Então, hoje em dia, talvez não seja à toa que esteja tanta gente com burnout, cansado, nervoso, estressado. E o que pode estar levando isso, por exemplo, é o excesso de tela, é o excesso de trabalho, é o excesso também desse concreto e de estar desconectado com a natureza, né? Então, eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, porque tem essa coisa, né, de eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, e faz parte do processo da nossa vida. Mas, se você puder parar alguns minutinhos, às vezes você tem lá aquela plantinha seca que está sendo esturricada e dá uma aguinha para ela. Eu sei que parece coisa de gente que o pessoal fala de riponga, né? Mas conversa com ela, tenta se conectar a essa consciência. Porque, de uma certa forma, isso vai ajudar você nessa estruturação, né? Já foi falado muito nessa questão dos banhos de floresta e como toda a estrutura do que existe na estrutura molecular das florestas, elas ajudam na recomposição e na reestruturação do nosso corpo humano. Né? Então, às vezes, você está aí tomando um monte de remédio, mas às vezes também você precisa de floresta, você precisa de natureza, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende que a gente é parte da natureza, a gente passa a fazer parte de um todo e não ser uma coisa fora e principalmente uma coisa que não se entende mais como parte do organismo, que é esse organismo da Terra. E à medida que você não se sente parte desse organismo da Terra, você não recebe os nutrientes, começa aquela coisa de muitas alergias e tudo mais. Então,
reconectar com a consciência da natureza é principalmente relembrar quem você é no sentido aqui do seu corpo físico, né? Todo mundo, muitas pessoas espirituais, elas às vezes têm essa questão com o corpo físico, né? De, não, aqui é só uma passagem, né? Não se apega ao corpo físico. Mas o corpo físico, ele é importante também porque ele traz essa consciência com Gaia, né? Traz essa consciência com a natureza, com a Mãe Terra. E às vezes a gente desconecta dessa sabedoria e, na verdade, quando a gente vivencia aqui, é para vivenciar essa consciência do planeta, é para vivenciar a consciência que eu chamo a Terra física, eu chamo de Terra, né? O que todo mundo chama aqui. Então, esse aqui é o planeta Terra. Mas, quando a gente fala espiritualmente, seria Gaia, né? Que é o nome da deusa grega, né? Mas é como se de alguma forma a gente entendesse que existe um aspecto espiritual no planeta, né? Não só um aspecto físico, né? Não é só aquela alface que você come agora no seu almoço, mas existe toda uma estrutura que sabe o que está acontecendo, sabe o momento de encerrar coisas, de começar coisas. É um organismo vivo que a gente está dentro, que a gente está inserido e que de alguma forma a gente não tem consciência mais que está, e aí vive como se nada estivesse acontecendo, como se você não fizesse parte desse processo. E normalmente é aí que a gente começa a perceber as desconexões, os despropósitos, né? Então, o grande desafio, né, quando a gente está vivendo, o pessoal sempre fala, você tem que ter grounding, né? Grounding é ancoramento, aterramento. Só que como é que você vai ter aterramento em um lugar que você não tem capacidade de ter consciência de que está ali, de que você se percebe como um ser que faz parte de todo isso, e não de alguém que, eu sim, vim para cá, estou passeando, daqui a pouco eu volto, né? Então, seu desafio maior é trabalhar isso. E por que a gente está trazendo tudo isso nesse momento? Quando a gente fala de reiki xamânico estelar, muitas pessoas dão uma risadinha assim, como assim, né? Xamânico estelar. Porque o reiki, quando a gente fala de trabalho de cura pelas mãos, ele canaliza um tipo de energia que é a energia do cosmos, né? A energia do universo, a energia lá da fonte criadora. Só que a partir de um momento que você percebe que tem um corpo físico, às vezes você precisa desse ser, que é a consciência de Gaia, que aí por isso que a gente está falando da consciência da Terra, para traduzir para o nosso corpo a energia xamânica. Então, xamanismo não quer dizer só todas as qualidades e a forma, né, de se tratar dos nossos povos originários, né, e dos seres que aqui estavam, mas principalmente é uma linguagem que entende a consciência da Terra, né? Então, a gente não está aqui só falando de uma série de ritos, né, de cânticos, às vezes até de usos de coisas da natureza para conexão com a natureza, mas principalmente dessa consciência da natureza que é capaz de ser enviada junto com essa energia reiki. Então, quando o Nazareno Sabino, né, no seu processo de conexão e canalização da consciência do reiki xamânico, ele entendeu que precisava desse tratamento um pouco mais especial e que também não dava para ser só chamado de reiki, entendeu? É melhor do que os outros? Não, é só uma forma de se trabalhar essa energia que a gente sempre fala que vem do coração e de um chamado muito importante de dentro de você. Então, se você sente que trabalhar dessa forma faz sentido para você, tá tudo certo. E se também não faz sentido para você, tá tudo certo também, né? Aqui a gente não está procurando quem está certo ou errado, a gente está procurando oportunidades, ferramentas, né? Possibilidades que a gente pode cada vez mais de melhorar os nossos aspectos, porque imagina que cada
técnica ou cada processo consegue trabalhar uma dimensão. Então, a gente vai atuando naquela dimensão, né? E ajustando. E quanto mais dimensões a gente vai descobrindo da gente mesmo, mais coisas a gente vai curando dentro da gente. Então, quando a gente fala de xamanismo, a gente não está falando só de tocar tambor, né, de fazer fogueira, mas principalmente dessa conexão muito profunda, dessa consciência que é o planeta e que você faz parte disso, né? Quando a gente foi trabalhar com os cavalos, é muito interessante como eles trazem muito forte isso dentro deles, porque como eles estão sempre muito com a natureza, a hora que você está próximo a eles, você percebe esse ancoramento, então traz uma paz, uma tranquilidade. Você fala, não, calma, gente, vai dar tudo certo. Né? Eu sei que está difícil, mas então a gente começa a ter um pouco mais dessa presença, né? E a presença, ela só acontece quando você tem consciência de que isso existe e que, de alguma forma, quando você tem parte nesse processo, isso faz com que você tenha mais capacidade, principalmente uma coisa que muita gente às vezes pergunta, eu fico fazendo lei da atração e eu não consigo e tal, por que eu não consigo? Porque a lei da atração, ela necessariamente precisa trabalhar com você materializando aqui no planeta. E se a sua consciência não está aqui no planeta, onde que você vai materializar as coisas? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade para materializar e realizar coisas aqui no planeta, exatamente porque o grande desafio de materializar é que a maior parte das pessoas hoje está muito mais conectado nas dimensões das redes sociais, né, do celular. E aí elas estão materializando nessa dimensão, mas elas não estão conseguindo materializar aqui na presença, né? No aqui e agora. E aí por quê? Porque você não está no aqui e agora. E quem traz você para o aqui e agora é a consciência do planeta. Né? Então, o grande desafio que a gente está desse período que a gente está vivendo, principalmente pós-eclipse, é ficar numa dimensão só, e aí você conseguir realmente realizar as coisas, estar aqui presente, né? Eu já ouvi que muitas pessoas, a maioria delas tem até uma dificuldade de falar, mas eu não sei, não gosto muito de estar aqui não, aqui é meio complicado. Por quê? Porque você está desconectado, né? Parece bobo, mas é muito verdade. Quando você realmente se conecta com essa consciência, até o aspecto do propósito vem para você, né? Então, você só entende o seu propósito de estar aqui quando você entende o que é aqui, né? Parece óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito, né? E aí, a maior parte das pessoas, elas não entendem o que é aqui. Então, quando você não entende o que é aqui, como é que você vai realizar coisas, como você vai se sentir feliz estando aqui, né? O que faz você se sentir feliz nesse processo? Então, trabalhar essa semana com a consciência de Gaia, e principalmente porque a gente está num momento, né, de pós-eclipse ali, daquela cabeça do dragão em aquário, que eu preciso trabalhar em conjunto, mas eu vou trabalhar em conjunto para que direção, né? Para que foco, para que objetivo? Né? Eu vou entrar numa revolta muito grande que eu vou me revoltar com tudo, né? Qual que vai ser o caminho que você vai escolher? Então, a consciência de Gaia, ela pediu nesse processo para conversar com as pessoas exatamente para que vocês se abram nesse fim de semana para se conectar com a Terra, né? Então vai lá, senta numa graminha, deita, coloca as costas na grama, né? Às vezes a gente não faz mais isso porque fica com nojinho, grama, né? Não vou, que nojo, né? Então vou me sujar. E aí você não se nem permite nem estar próximo à terra, né? Então, e às vezes quando a gente coloca essas costas na terra, né, faz igual os cavalos que ficam girando para um lado para o outro, os cachorros também fazem isso, porque eles estão despolarizando tudo que está nas costas deles. Então imagina quem tem aí dor nas costas, quanta coisa está polarizada ali, e que às vezes essa conexão com a terra poderia ajudar nesse processo,
né? Então, Gaia tem chamado muito, se você for perceber, para quem acompanha, né, as notícias, quantos vulcões estão ativos, né? Principalmente a questão, né, dos terremotos. Então, a Terra ela está chamando para uma transformação, ela está chamando para um despertar. Mas qual despertar, né? Para onde acordar? O que a gente está fazendo que a gente está dormindo e não está percebendo? Então, fica essa dica para vocês essa semana, porque de alguma forma isso tem a ver com todos nós, não é só eu, não é só você, mas todos nós aqui no planeta, de alguma forma, escolhemos fazer parte, então a gente precisa fazer a nossa parte também. E aí, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse trabalho do Reiki Xamânico Estelar, né, sobre como usar essas energias de consciência de Gaia, qual é essa estrutura que foi feita para ajudar você numa conexão muito... a gente fala que é simples, mas não é simplória, mas se traz uma profundidade muito grande de um amor pela vida, de um amor pela terra, né, de um amor pelas coisas que você faz, fazer esse processo de cura. A gente vai estar fazendo esse curso agora, o último do ano, vai ser dia 12 e 13 de setembro, né? Eu dou esse curso lá na Hathor, é um curso presencial, mas você pode também, né, depois se quiser fazer com o Nazareno também dá, mas ele está em outras cidades, ele não vai em São Paulo. E aí você pode fazer esse curso comigo, é um curso maravilhoso, né? Trabalhando essa energia dessa consciência, entendendo todo esse processo que a gente está falando. Também a gente vai conversar sobre fazer parte, né, das fraternidades de luz, é muito bacana, né? Então, dia 12 e 13 de setembro, anota aí na sua agenda, vem fazer o curso com a gente. Se você quiser passar por um atendimento, a gente também tem os ambulatórios, né? Então, a gente vai ter mais um ambulatório dia 23, 24, dá uma olhada no Instagram. Mas a gente também vai fazer um ambulatório, quer conhecer mais, para saber um pouco mais de como funciona, né? Vem passar no ambulatório com a gente, é bem bacana. E o nosso WhatsApp para inscrição é o 11 96767 4841, 11 96767 4841, ou entra lá no nosso Instagram, o @Hathor_Spaco. E, gente, não esqueça, né? A gente sempre tem o nosso podcast às 10 horas lá, lançando um vídeo novo no YouTube, né? Então, nesse mês, a gente tem o podcast maravilhoso com o Cláudio, que o Cláudio também é aqui da Vibe Mundial. Ele vai falar dos próximos 6 meses, então tá babadesco. Não esqueça, entra lá também. É no @SpacoHathor, tudo junto. Ele vai ler, né, com tarô, uma leitura bem bacana para saber do seu signo, como é que vai ser os próximos 6 meses ali. Então entra lá no @Hathor, Spaco Hathor, tudo junto. E não esqueça de curtir, dar like, seguir, acionar o sininho, comentar. Isso é muito importante para a gente continuar. E aí, pessoal, então a gente vai agora lançar a vibração de Gaia, que é eu participo do processo de ascensão da Terra. Então, a energia de Gaia aqui na Força dos Mestres da Ingrid Auer. E falando sobre essa conexão com Gaia, porque é óbvio que alguma coisa está acontecendo no planeta, né? Não é possível que a gente ache que está tudo normal. Então, como que a gente faz parte disso de uma forma positiva? Então, conexão com Gaia é o primeiro passo. É isso aí, vamos vibrar a energia de Gaia, então. E é muito importante você celebrar a sua vida, celebrar quem você é, né? Quando a gente reconhece Gaia dentro da gente, a gente entende o valor da nossa vida, não de uma forma apegada, tipo, eu quero a minha vida, né? Mas de uma forma que você entende o quanto é muito precioso estar vivendo aqui, né? É uma coisa que, por mais que você tenha outras vidas que você venha a ter,
Essa configuração é só agora, é único. Então, é muito importante que você entenda que a sua existência aqui no planeta, da forma como você é hoje, é uma existência única. Você pode ter outras existências de outras formas? Pode, mas esse momento, esse instante, essa presença que você tá é única. E aí lembra disso para não perder tempo em coisas que não são importantes para você, em coisas que você está aí perdendo tempo e deixando que leve a sua energia de vida e está corroendo a sua história. E você podia estar fazendo tantas outras coisas e está deixando tudo lá para trás, né? E aí é muito importante para você lembrar que estar aqui também, quando você se conecta com a consciência maior do planeta, ela se torna um pouco mais mágica, né? Tudo muito mais mágico, porque você vai, por exemplo, se conectar com a energia dos elementais, com a energia dos seres que cuidam das árvores, que cuidam das águas, né? No candomblé e na umbanda a gente chama dos orixás, né? Que cuidam dos elementos. Nos dragões a gente fala que é o dragão da água, o dragão do fogo. Então começa numa dimensão que faz muito sentido para a nossa alma e que às vezes a gente esqueceu e a gente fica vivendo uma pequenez de percepção porque a gente acha que a vida é só isso e ela pode ser muito mais, mas não muito mais além porque você está olhando lá procurando nave espacial, porque você enxerga o que existe aqui no planeta que é muito mais além do que as pessoas hoje sabem do que a Terra tem e as frequências e as dimensões que a Terra possui. A Terra possui pelo menos aqui 9 dimensões, no mínimo, né? Tem muito mais aqui. Então, quantas coisas você pode desenvolver, quantas coisas você pode evoluir, o que é possível evoluir no planeta quando você se conecta nesse nível de profundidade de consciência. Já imaginou sobre isso? Pois é, então esse é o nosso convite para que você faça o nosso Reiki Xamânico Estelar. É o que eu falei, pode ser simples, mas não é simplório, mas pode te abrir uma dimensão interna que você não sabia que existia. E principalmente de conexão com essa consciência do planeta, com as consciências das estrelas, e descobrir que você é um ponto de conexão com todas essas consciências e que você faz parte de todo o universo, né? Então, não é só aquele pontinho que está trabalhando, mandando currículo ou fazendo relatório. Isso faz parte, mas não é o todo. Então, às vezes a gente se prende ali no que é uma parte achando que é o todo. E que aí você perde toda uma possibilidade aí de evolução que está disponível para vocês. É isso aí, gente. Então, lembrando aí, 12 e 13 de setembro. E o nosso WhatsApp é o 11 96767 4841. 11 96767 4841. Para você saber mais sobre o nosso curso, querer passar sobre atendimento. A gente também tem pessoas que fazem atendimento tanto no Reiki quanto na apometria xamânica. E aí vocês vão dar essa chance para vocês de descobrir mais dimensões aí dentro de você e mais dimensões dentro da sua vida. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.